Pronto, gente, mais uma aula falando hoje a respeito das frases truncadas na dissertação. Esse aqui é um problema muito comum e a gente vai entender por que é que isso acontece. Mas, professor, o que são essas frases truncadas aí que o senhor está falando? Frases truncadas são aquelas frases que estão perdidas dentro de um parágrafo porque você não conseguiu completar a sua ideia, o que você começou a dizer, certo? Isso aí tem uns motivos para acontecer. Nós vamos observar aqui, primeiramente, como você deve, o que você deve saber para que isso não aconteça mais no seu texto. Quando você observa que no período você está utilizando uma oração principal, você esquece de dar o seu complemento. Ou quando você utiliza uma oração subordinada, subordinada quer dizer oração que depende de outra, você acaba não colocando a oração principal que vai complementar essa primeira aí, essa oração subordinada. Qual é a conclusão disso, professor? Você diz uma coisa, mas não conclui o seu pensamento. Nós vamos mostrar aqui um exemplo para ficar bem claro para você. Olha só, a leitura é o passaporte para o conhecimento do homem. Preste atenção. Uma vez empossado de tal riqueza, independente da situação ou das pessoas ao seu redor, ele saberá agir pelo bem-estar pessoal, saberá agir socialmente de modo exemplar, saberá, enfim, respeitar e ser respeitado. Quando você lê esse parágrafo sobre a leitura, você vai verificar que não há nenhuma frase truncada. O meu pensamento foi concluído em tudo. Vocês vão observar aqui, olha essa frasezinha em amarelo. Uma vez empossado de tal riqueza, ela é uma oração adverbial temporal. Ela está dizendo o quê? Que quando eu tiver a leitura, domínio, posse da leitura, o que é que vai acontecer? Ele saberá agir, saberá interagir, saberá, enfim, respeitar e ser respeitado. Então você observa que eu comecei uma oração e eu concluí o meu pensamento. Não fiz a conclusão do meu pensamento ao lado daquela oração adverbial temporal. Vocês observam que a segunda parte em amarelo só aparece na terceira linha, a outra na quarta linha e a outra na quinta linha. Mas eu não perdi o raciocínio quando eu coloquei orações explicativas entre vírgulas no meio desse período composto aí. Então, isso significa que esse texto aqui está bem redigido. Ele está muito bem formado. Não há truncamento de ideias. Mas também sempre observe, quando você coloca uma oração adverbial e não coloca uma principal, há um truncamento de ideias. Ou também se os predicados aparecem na oração e o sujeito não. Caso 1 que a gente vai ver agora. Dê uma olhadinha aí. Há muito tempo, pessoas com transtornos mentais, por causa da falta de conhecimento que havia naquela época em que a medicina ainda não estava tão bem desenvolvida como hoje, por isso as pessoas não sabiam como lidar com esses problemas e julgavam os que sofriam disso. Então, quando você pega aí esse tema que foi, inclusive, o tema da redação do Enem, o tema era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, né? Ok. Quando você pega esse tema aí, o que é que você vai perceber? Há algo estranho no texto. Há algo que não ficou bem concatenado. Há alguma frase incompleta. Consegue perceber qual? Vamos lá. Pessoas com transtornos mentais. Vejam que eu não dei o predicado para essa frase aqui. Olha só, vou ler novamente. Há muito tempo, pessoas com transtornos mentais, por causa da falta de conhecimento que havia naquela época em que a medicina ainda não estava tão bem desenvolvida como hoje. E aqui, cadê o predicado de pessoas com transtornos mentais? Não foi colocado, foi esquecido, porque a pessoa já emendou com uma segunda oração. Por isso as pessoas não sabiam como lidar com esses problemas e julgavam os que sofriam disso. Mas o que eu estava dizendo a respeito de pessoas com transtornos mentais? Eu não coloquei o predicado para esse sujeito. Professor, então o que deveria ser feito? Eu poderia ter dito assim: há muito tempo pessoas com transtornos mentais sofriam preconceito porque havia muita falta de conhecimento naquela época em que a medicina ainda não estava tão bem desenvolvida como hoje. Vocês perceberam que depois de pessoas com transtornos mentais, eu disse sofriam preconceito, não eram compreendidas,
Então, vocês observam que eu tenho que ter o predicado para as pessoas com transtornos mentais. A partir do instante que foi colocado uma vírgula aqui, eu estou colocando um aposto, ou seja, uma oração explicativa. Mas depois desse aposto, eu tenho que voltar à minha oração principal, certo? Foi o que aconteceu aí nesse exemplo 1. Vejamos agora o exemplo 2, que fala sobre a educação e tecnologia em termos de pandemia. Nesse texto 2, vocês vão observar, vou ler. Nesses tempos de pandemia em que ninguém pode sair de casa, a educação tem exigido mais da tecnologia para levar conhecimento. De um lado, os alunos não podem estudar se não tiverem acesso à internet. Isso exige condições financeiras. Então, muitos não estudam, sem contar que já ficam sem dinheiro para as necessidades mais básicas. É necessário, portanto, aliar a tecnologia com a educação, mas para isso ninguém pode ser privilegiado. Investimentos são fundamentais para que todos possam ter acesso integral à educação. Do contrário, a educação precisa ser prioridade com ou sem a pandemia. Muito bem, fizemos a leitura, o texto é interessante, tem argumentos convincentes, argumentos muito bons, mas o que é que está faltando a ele? Está faltando você dar um complemento a um determinado termo que você utilizou. Qual foi esse termo, professor? Observem aí. De um lado. Toda vez que você utiliza num texto de um lado, por esse lado, você tem que dizer do outro lado, por aquele lado. Você tem que fazer essa relação de complemento. Então, de um lado, os alunos não podem estudar se não tiverem acesso à internet. Isso exige condições financeiras. E do outro? O que é que falta aqui do outro lado? De um lado, os alunos não podem estudar. Do outro lado, as instituições de educação não conseguem oferecer serviços para esse tipo de situação. Por outro lado, os professores também ainda não dominam tecnologias para dar conta do ensino remoto. Enfim, falta um complemento. Se eu disse de um lado, eu tenho que dizer do outro lado. Por um lado, por outro lado, certo? Então, não houve complemento. Houve um ponto e aí já foi colocando outra ideia, né? Já no quarto parágrafo, eu coloquei o quarto parágrafo porque é a conclusão do texto. É uma prova de que não houve o complemento dessa frase aqui, ó, de um lado, do outro lado, certo? Já fui para a conclusão. Então eu esqueci de dizer, se de um lado os alunos não podem estudar porque não têm acesso à internet, não disse o que houve por outro lado. E aqui nós vamos observar o seguinte, essa oração está completa. É necessário, portanto, aliar a tecnologia com a educação. Mas para isso ninguém pode ser privilegiado. Então veja que quando eu digo que ninguém pode ser privilegiado, eu tenho que dizer o seguinte, é importante que todos possam ter as mesmas condições de estudo, independente de condições financeiras, de situação socioeconômica, de idade. Enfim, eu fiz um ponto e aqui eu coloquei o seguinte, para que todos possam ter acesso integral à educação, e aí eu não dei a minha sugestão final. Para que possa ter acesso, o que é que eu preciso fazer? Não foi colocado. Olha que essa oração adverbial final, ela está pedindo uma oração principal que não foi dada. Ao contrário, aqui nós teríamos um ponto no texto original e já temos dizendo o seguinte, do contrário, a educação precisa ser prioridade com ou sem a pandemia. É um trecho que para mim ficou um pouco estranho dentro do que estava sendo dito, mas o foco principal é esse para quê, que não tem uma oração principal para completar essa ideia aí. Para que todos possam ter acesso integral à educação, é necessário consciência coletiva, é necessário investimento tecnológico, é necessário um olhar voltado para as classes sociais menos favorecidas. Ponto, certo? Aí entraria isso aqui. Do contrário, a educação precisa... Eu acho que essa frase aqui não caberia com o que eu acabei de falar, poderia ser retirada. Ok? Vamos agora para o trecho 3, a pena de morte. É importante estudo e conhecimento para olhar para as questões sociais com um olhar mais racional. À medida que amadurecemos nossa empatia, que é fundamental porque as pessoas não precisam ser julgadas, mas ao contrário, imaginemos que sendo julgadas tivéssemos um dia um parente nosso na mesma condição. Será que teríamos coragem de condená-lo ou tentaríamos ajudá-lo? O que é que a gente vai observar agora nesse trechozinho 3 aí? Novamente algo não bateu. E você observa que essa oração adverbial proporcional,
também não teve o seu complemento. Foi cortado o complemento, certo? Foi rompido. Uma nova ideia, um novo argumento foi criado e acabou ofuscando, aliás, mais do que ofuscando, né? Acabou anulando o raciocínio. À medida que amadurecemos nossa empatia, falta completar essa frase, certo? Colocou-se uma vírgula, mas já começa uma outra oração, ou seja, aqui seria um ponto, né? E antes desse ponto eu preciso completar essa informação. À medida que amadurecemos nossa empatia, o que poderia ser, professor? À medida que amadurecemos nossa empatia, melhor estamos condicionados a compreender as pessoas em suas qualidades, defeitos, limitações, certo? Então, preciso completar uma informação, certo, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham percebido o quanto é importante, ao escrever o seu texto, observar se lá não existem frases truncadas que venham a comprometer o raciocínio daquilo que você estava querendo dizer. A gente se vê numa próxima aula. Tchau!